reunião nossa, nós... Opa, surgiu um negócio aqui. Nós tratamos de muitos assuntos que são realmente importantes, né? Mas um deles que trata daqueles tipos de conhecimento, eu achei que a gente precisava dar mais só uma relembrada de alguns pontos que são importantes, que tem tudo a ver com o prosseguimento do nosso estudo, né? Nós vimos que basicamente 4 caminhos, 4 estradas do conhecimento, né? E a primeira delas, que a humanidade inventou para tentar explicar a realidade que a envolvia, né? Que a envolve, foi a questão foi o conhecimento popular, ou também chamado conhecimento empírico, que é aquele conhecimento que todos nós desenvolvemos no dia a dia, sem compromisso, né? Sem, vamos dizer assim, afirmar peremptoriamente que aquilo é verdade, não é? É um tipo de conversa popular mesmo, né? E, por sua própria natureza, ela explica tudo. Você pode falar o que você achar, a sua opinião, e está tudo certo, ninguém vai te contestar. Pode até discutir tudo, mas não tem nenhum outro compromisso, né? Bem, além disso, temos o conhecimento religioso, que já significa um aprimoramento do conhecimento popular, ou seja, a humanidade foi percebendo que não bastava esse conhecimento empírico, que precisava ter uma coisa mais consistente, mais lógica, né? Que ela pudesse conferir uma maior credibilidade, vamos dizer assim. E, com isso, então, nasceram os mitos, né? Mitos e depois as religiões. Os mitos, inicialmente, e depois esses mitos, quando foram institucionalizados, consolidados, passaram se tornaram religiões, né? E esse conhecimento religioso, por sua própria natureza, também explica tudo, que é a vida, que é o universo, o que vai acontecer depois, o que acontece antes, né? E só que tem um detalhe, ela é baseada na fé, né? Na fé, em dogmas. Então, é diferente do conhecimento popular. E, por isso mesmo, ela tem mais segurança do que o conhecimento popular. Mas depende da fé, né? Depois, nós temos o conhecimento filosófico, que é uma tentativa de racionalizar mais ainda, né? Partimos do conhecimento popular, passamos pelo conhecimento religioso, e agora vamos para o filosófico, que é uma tentativa de humanização mesmo, de racionalização da realidade. Tentar compreender o universo de maneira racional, através da filosofia, portanto, do raciocínio, da lógica, né? Por essa mesma razão, ela explica menos do que a religião, porque ela tem os limites da lógica, né? No sistema filosófico, você não pode encontrar uma contradição dentro de um mesmo sistema, né? Ele não pode contradizer seus próprios fundamentos. Então, é uma limitação. E, finalmente, temos o conhecimento científico, que é o mais limitado deles, nesse sentido, né? De que não basta que o conhecimento seja produzido com a lógica, com a razão. Não basta. Ele precisa ser, pelo menos, passível de experimentação ou de falsificação, né? Então, há muitos sistemas filosóficos que são belíssimos e com muito fundamento, só que não há como experimentar, não há como falsificar. Portanto, não se pode dizer que é um conhecimento científico. Já o conhecimento científico, por essa razão mesma, pela exigência, pela necessidade de experimentação, ele se restringe mais, ele é mais rigoroso e, portanto, há coisas que ele não explica. Por exemplo, como a ciência vai explicar Deus? Não há como explicar. A ciência não tem como explicar, né? E outras vamos dizer assim, afirmações que são feitas no cotidiano, que a ciência não é matéria de ciência, porque a razão não alcança, então não há como também fazer experimentação.
Então, nesse sentido que a gente tinha dito, né, na última reunião, né, que o conhecimento científico, apesar de ser o mais seguro, é o mais restrito, é o que explica menos da realidade. Tá certo? Eu acho que todo mundo já está tranquilo com relação a isso, né? Outra coisa interessante que a gente podia também falar é que nessa nossa investigação da realidade, nós, nós temos que começar, ou optamos por começar, por trilhar esse caminho do conhecimento científico. Por quê? Não que a gente ache que ele é superior aos demais e que os demais não devam ser respeitados ou desconsiderados. Não, é porque ele é o que está mais à mão, é aquele que a humanidade produziu com mais rigorismo, mais rigor, e que, se a gente conhecer esse tipo de conhecimento científico, fica mais fácil da gente avaliar os demais, né? Então, é uma mera opção, o que significa dizer, então, que nós não estamos desrespeitando o conhecimento popular, desmerecendo o conhecimento religioso, ou desrespeitando o conhecimento religioso ou filosófico, certo? É apenas uma questão de opção pelo conhecimento científico, porque a partir dele nós podemos comparar e analisar os demais. Está claro, meus amigos? Bom, eu acho que todos devem ter visto os vídeos que eu gostei, mas eu vou, então, tentar colocar aqui, dividir a nossa tela, compartilhar uma tela, com aquele primeiro, que foi do Bang Bang, né? Big Bang, Bang Bang, do Big Bang, né? Vamos ver se eu consigo compartilhar essa tela aqui, vocês vão dizer se está vendo. Então, o primeiro vídeo que eu mandei, e acho que é interessante porque a gente quer começar do início mesmo, né? Essa nossa reflexão. Trata do Big Bang, esse processo de evolução, do início do universo até chegar ao Homo sapiens, né? Para a gente ter uma noção do que aconteceu, supostamente aconteceu, pelo que diz a ciência, né? Então, do Big Bang, que se diz que é o início de tudo, né? Vamos ver se eu consigo mudar. Antes de começar propriamente, eu gostaria que a gente refletisse um pouco sobre as cosmogonia. O que é cosmogonia? São maneiras de tentar explicar o surgimento do universo, né? E há várias teorias ainda, várias doutrinas que, vamos dizer assim, não obstante muitas não tenham ainda sido aceitas pela ciência, mas acho que convém a gente mencionar, né? Antes de entrar naquela que a ciência abraça com mais força, né? Então, o criacionismo é uma delas. Eu tenho certeza que vocês já ouviram falar nessa hipótese do criacionismo, que é uma cosmogonia, como todo mundo está dizendo aí, baseada na crença de que o universo e a vida foram criadas por uma entidade divina, por Deus, né? E esse Deus, então, que criou todo o universo e a vida. E isso é baseado nos conhecimentos que estão nos textos sagrados, principalmente na Bíblia Sagrada, né? Então, essa é uma maneira que existe de explicar o surgimento do universo e da vida, criacionismo. Mas há outras. Por exemplo, há essa do design inteligente, que é mais ou menos também tem a mesma base, né, do criacionismo. Eles acreditam que o universo é tão complexo e funciona tão bem, tão perfeitamente, que tem que ter havido uma pessoa, um ente
que planejou e criou tudo de uma maneira tão acertada, né? Então, esse seria o design inteligente. Aqui, ele exige bastante uma lógica, um encadeamento, né? Enquanto lá no criacionismo, essa lógica nem sempre é vislumbrada, né? Mais uma é o evolucionismo. Essa do evolucionismo, então, é o que tem vamos dizer assim, a base científica, que a ciência aceita com mais tranquilidade, né? É uma teoria científica formulada por Charles Darwin, que explica a origem e diversidade da vida por meio da seleção natural e da adaptação ao ambiente ao longo de milhões de anos. Segundo essa visão, os seres vivos evoluíram gradualmente a partir de ancestrais comuns, sem a necessidade de intervenção sobrenatural. Essa cosmogonia é amplamente aceita pela comunidade científica e é fundamentada em evidências fósseis, genéticas e etc. Bom, além dentro do evolucionismo, que aqui está mais o evolucionismo da vida, né? Mas antes de chegar à vida, é preciso contemplar a questão da criação do universo. E é aí que entra a teoria do Big Bang, aquela segundo a qual o universo surgiu a partir de uma grande explosão que ocorreu num determinado momento do passado e que essa explosão através da explosão, teria proporcionado a criação de estrelas, galáxias, planetas e tudo mais, né? Que, aliás, é objeto do vídeo que nós colocamos aí. Antes de prosseguir aqui, eu queria verificar se vocês têm se alguém tem aí alguma observação a fazer sobre essas doutrinas aí, e gostaria de colocar alguma coisa. Alguém? Eu estou tranquilo, vamos seguir. Tranquilo? Vamos em frente? Vamos em frente. Tá. Então, vamos lá. Deixa eu voltar. Bom, então, diante da teoria do Big Bang, o que eu gostaria de observar? Primeiro, a imensidão do tempo transcorrido, né? Se diz que essa explosão, esse Big Bang, ocorreu há 13,5, 14 bilhões de anos atrás. É uma coisa que, para nós, é inimaginável, né? Um tempo inimaginável. Mas nós podemos fazer algumas comparações. Por exemplo, a questão da Terra. A Terra teria surgido há cerca de 4,5 bilhões de anos atrás. Quer dizer, o universo surgiu e só depois de quase 10 bilhões de anos é que surgiu a Terra. É o tempo que o universo levou para criar o nosso planeta, né? E a vida na Terra teria surgido há 3,5 bilhões de anos. Quer dizer, a vida na Terra é muito antiga. Depois de 1 bilhão de existência da Terra, a vida já surgiu. Quer dizer, surgiu lá no fundo dos oceanos, né? De uma maneira bastante incipiente ainda, né? E outra coisa que eu gostaria de observar é essa lentidão ou dificuldade que a natureza teve para fabricar o Homo sapiens. Imagine, então, a dificuldade diante de tantos anos para se chegar da matéria inorgânica e chegar no Homo sapiens, esse ser tão complexo, né, que tem consciência de si mesmo, que raciocina, imagina, tem sentimentos, né? Realmente é uma trajetória incrível, né?
o Homo sapiens surgiu aí há cerca de 200 a 350 mil anos. Vejam só a diferença, né? A questão do tempo. A vida na Terra surgiu há 3 bilhões e meio de anos. E o homem só foi, Homo sapiens, só foi surgir há 250, 350 mil anos. Quer dizer, é como se tivesse surgido agora há pouco, né? Há alguns segundos. Se a gente pudesse comparar a criação do universo há um ano, por exemplo, como o Carl Sagan já fez, o homem teria surgido nos últimos segundos do último dia, da última hora do último dia. A agricultura surgiu há 10 mil anos. Vejam só que coisa, né? É tão pouco tempo diante de todo esse tempo transcorrido para a criação do universo e do planeta. A escrita há 5.000, 5.500 anos atrás. Quer dizer, nós estamos assim na pré-escola, né? Na infância, na mais tenra infância da humanidade, da vida do universo. O impressionante, então, outro ponto que me impressiona é essa questão do impressionante aumento da velocidade da evolução da civilização. Quer dizer, a humanidade, o Homo sapiens, surgiu há 200, 350 mil anos, mas vejam só que há 10 mil anos ele inventou a agricultura, descobriu o mecanismo de reprodução das plantas, da agricultura, logo inventou a escrita e a velocidade está aumentando cada vez mais. Isso é uma coisa muito interessante também. Bem, sobre aquele primeiro vídeo, era isso que eu queria chamar a atenção. Alguém quer fazer algum comentário? Não, professor, por enquanto não, estou só prestando. Depois eu faço algum comentário. Tá bom. Então, agora, nós vamos partir para comentar um outro vídeo, né? Que é a questão do que é a vida. O que é a vida. Também é um assunto super interessante, né? Porque cada um de nós tem uma resposta, né? Cada um de nós dá uma resposta sobre o que é a vida. Mas o que a ciência tem a responder, né? A religião, cada religião tem a sua resposta. O homem popular, o conhecimento popular também tem a sua. A filosofia tem várias respostas. A ciência, será que tem uma resposta? Então, vamos ver o que a ciência fala sobre o que é a vida. A vida é, do ponto de vista científico, é mais do que o funcionamento biológico de células. Aliás, essa pergunta, vamos lembrar, né? Ela continua, o que é a vida, né? Essa pergunta continua incessantemente sendo feita e ela não tem resposta até hoje, né? Mesmo do ponto de vista científico, ela não se tem uma resposta sobre isso. Mas vamos ver aqui mais algumas características. A vida é mais do que o funcionamento biológico de células. É reprodução, metabolismo, adaptação e evolução. Seus processos distinguem os seres vivos de matéria inanimada. Os seres vivos nascem, crescem, vivem, se reproduzem e morrem. Isso nós sabemos, mas o que é a vida, né? Continuando. E ainda mantém o equilíbrio interno. Além de todas aquelas características, esses organismos mantêm o equilíbrio interno, que é chamado de homeostase, né? E responde ao ambiente de forma dinâmica. Quer dizer, além de manter o seu equilíbrio, ela interage com o ambiente e mantém esse equilíbrio. É composta por unidades chamadas células, simples ou compostas. Todas compartilham uma base química comum, que é o carbono, hidrogênio
oxigênio, nitrogênio, fósforo e enxofre. O DNA, que todo ser vivo tem, é a molécula universal da hereditariedade e da transmissão de informações. Mas compreender a vida vai além do microscópio, pois requer também uma visão filosófica e existencial. Agora, é interessante, a questão da origem da vida. Como a matéria inanimada se organizou em estruturas capazes de replicar, esse processo é chamado de abiogênese, a transição da química para a biologia. A hipótese mais aceita é a da sopa primordial. Alexander Oparin e Joe Haldane, na década de 1920, que formularam essa teoria da sopa primordial. Segundo eles, a atmosfera da Terra naquela época na época do surgimento da vida, né? Era rica em metano, amônia, hidrogênio e vapor d'água. E dessa sopa primordial aí surgiu a vida. Tentaram até fazer experimentos reais dessa forma e se diz que tiveram um sucesso, vamos dizer assim, inicial, né? Outras teorias do surgimento da vida. Então, há uma ideia de evolução a partir de conservados, que são protocélulas primitivas. Teria naturalmente se combinado e dando origem à vida. Uma outra teoria, essa da panspermia, que seria aquela que diz que a vida foi trazida por meteoritos vindos do espaço, trazendo compostos orgânicos. E esses meteoritos caindo na Terra, então acabaram, digamos assim, fermentando e produzindo a vida aqui na Terra. Então, há muitas teorias, mas nenhuma delas é peremptória, nenhuma é definitiva, certo? Sendo que a mais aceita, por enquanto, é aquela da sopa química, a sopa primordial, né? E é bom aqui a gente lembrar também que toda a ciência é composta de teorias. E essas teorias, elas têm o destino, vamos dizer assim, de um dia serem alteradas, falsificadas e substituídas por teorias mais completas, mais verdadeiras, portanto, né? Então, na ciência é natural que se espere que no futuro haja respostas mais satisfatórias para essas questões, certo? Agora, um ponto interessante, a questão da teoria da evolução. Então, já supondo que a vida começou a estar aqui na Terra, como é que ela evoluiu lá das primeiras células até chegar no Homo sapiens, que é a obra-prima da natureza? Eu gosto de falar assim, né? E o Homo sapiens, apesar de ser uma poeira no cosmos, ele é, por outro lado, a obra-prima da natureza, a obra-prima da vida, pelo menos até onde nós conhecemos aqui na Terra, né? E é a teoria da evolução que explica essa evolução da vida aqui na Terra, desde as primeiras células até chegar no Homo sapiens. E essa teoria é um dos pilares da biologia moderna. Ela explica como os seres vivos mudam a partir da seleção natural, baseada em adaptações ao meio, como fim de sobreviver. Essa questão da adaptação, todos já devem ter tido uma ideia, né? Por exemplo, quando uma borboleta, é um exemplo muito citado, uma borboleta no campo de flores amarelas, as borboletas amarelas têm mais chance de sobreviver, porque os insetos, predadores, vão confundi-las com as flores, e aí não vão enxergá-las, né? Agora, uma borboleta de outra cor, vermelha, por exemplo, ela vai ser mais caçada. Então, ela não vai sobreviver.
vamos dizer assim, a linhagem não vai sobreviver. Então, sendo assim, essa seleção natural, e esses organismos mais adaptados ao ambiente têm mais chances de sobreviver, de se reproduzir e passar adiante as suas características. Chegando nos seres humanos, um dado interessante é que os seres humanos e os chimpanzés compartilham 98% do DNA, o que indica que houve um ancestral comum do ser humano há 6 milhões de anos. Bem, aqui, a definição de vida para a NASA, isso é muito interessante também. Imagine, a NASA manda naves espaciais, astronautas para explorar o espaço, né? Telescópios, e, de repente, ela se depara com um ser lá, com alguma coisa lá. E como é que ela pode verificar, identificar se aquilo é um ser vivo ou não, né? Em outros planetas, em outras luas, em outras galáxias, né? Como é que ela poderia identificar? Ela também não tem uma definição oficial, né? Mas ela considera algumas características que tem os seres vivos. E ela considera que são essas aqui. Ó. Primeiro, capacidade de crescer e se desenvolver. A capacidade de se reproduzir. A capacidade de oferecer resposta a estímulos externos. Né? Metabolismo, que é um processo químico que fornece energia. Então, como esse organismo vai se alimentar, né, de energia, e como ele vai produzir energia para sobreviver. E essa capacidade de manter o equilíbrio interno, que é a homeostase. Eu achei interessante essa definição da NASA, né? Que, embora sem conceituar a vida, mas os seres, né, aquilo que tiver essas capacidades aí, mesmo sendo completamente diferente daquilo que a gente conhece, enfim, pode satisfazer ao conceito da NASA, né? E aqui é uma resposta, que é a minha resposta, né? Por enquanto, né? A vida é uma dádiva que recebemos sem nada pedir, não pedimos nada, não conhecemos nada da vida, né? Tudo que a gente conhece é dentro dessa vida que a gente está conhecendo. Quer dizer, antes de viver, a gente não conhecia nada, sabia nada, sem saber, e que, no entanto, nós apreciamos tanto que desejamos tê-la para sempre, ou seja, para toda a eternidade. Eu acho que o maior anseio da humanidade, de um modo geral, é a vida eterna, né? E em torno disso se constrói todas as religiões, todas as filosofias, enfim, todas as nossas esperanças, né? Agora, eu queria saber de vocês, para cada um de vocês, o que é a vida, se alguém tem aí, poderia dizer o que é a vida. Eu acho que a grande pergunta é, com toda essa explanação e as várias possibilidades mostradas, eu penso que em algumas delas até se a gente falar, pode ter acontecido, por exemplo, a panspermia, né, que a vida veio se originou de outros lugares e foi trazida para a Terra através de outros corpos celestes. Mas ainda assim, a pergunta permanece: é obra do acaso? Mas se é obra do acaso, o que diferenciou o ser humano dos demais? Né? O porquê que nós evoluímos tanto a ponto de criar consciência e os outros não? E se é obra do acaso, como que atingiu essa perfeição? Vamos pegar em cima do corpo material. Como que o nosso corpo material atingiu essa
perfeição. Eu fiz alguns exames, coisa de semanas, algumas semanas, para acompanhar o coração, e aí, ante o diagnóstico de bradicardia, né, que ele está batendo bem devagarzinho, e aí eu fui pesquisar o porquê, né, o que acontece e coisa e tal. Eu sei, aí na explicação ele recebe o fluxo de sangue, incha, né, e depois ele precisa bombear. Para bombear, ele dá aquela contraída. Mas ele não contrai porque ele acha que é bonito ou porque... Não, ele contrai porque ele recebe uma descarga de um elemento químico que nós absorvemos, eu não me lembro agora se o corpo produz esse elemento químico ou nós adquirimos através da ingestão de alguns alimentos. Ou seja, são coisas assim, né, tão pequenas. Ele contrai porque ele recebe uma descarga de um produto, é como se fosse uma reação alérgica àquele produto químico. Mas está ligado, né? Isso faz com que a coisa funcione, funcione como uma bomba. Aí a pergunta é, mas a gente atingiu um grau, não só, aí a gente já não fala só do ser humano, mas todos os seres vivos, né? Um grau de perfeição no funcionamento que realmente cabe a discussão. É obra do acaso ou vem de um pensamento maior, alguma coisa que realmente idealizou? Não estou falando nem mesmo, eu já não estou falando assim, ó, né, Prift, surgiu lá o Adão, não, muito pelo contrário, a gente tem que saber relacionar uma coisa com a evolução, tanto que nós temos provas sem dúvida nenhuma de que há a evolução, né? Os seres humanos, eles tinham uma anatomia, eles não tinha tanta inteligência quanto hoje, assim como outros tantos seres, e o próprio planeta, né, passa por evolução. Eu, sinceramente, fico pensando, né, se... Eu tento levar a coisa, a ciência, junto com a crença numa força maior. Não, sem dúvida alguma, existe, para mim, né, do ponto de vista pessoal, né, existe uma força maior que fez isso tudo. Agora, a questão, no meu modo de ver, né, a questão é como ela fez para construir isso tudo. Né? Ela pode ter agido através das forças naturais, das leis naturais, das leis da física, da química, e o tempo não é uma limitação para ela. Então, ela deixou que as leis trabalhassem e, aos pouquinhos, fossem construindo, elaborando, aperfeiçoando, até chegar ao que nós somos hoje. Né? E, possivelmente, seremos bem diferentes daqui para o futuro, daqui a 1.000, 2.000, 5.000, 10 milhões de anos, seremos, se a gente ainda sobreviver, o que pode também acontecer, já que até os dinossauros desapareceram. Então, a gente pode evoluir muito também. Né? E tudo como obra desse ser supremo que tudo planejou, tudo, mas que talvez haja através dessas leis naturais. Mas isso é apenas uma ideia, né? Uma ideia que devemos respeitar todas as demais. No próximo vídeo que nós vamos comentar, inclusive, trata exatamente isso da evolução, como se deu a evolução do ser humano aqui na Terra. É muito interessante também. Vamos tentar ver? Acho que dá tempo ainda, vamos ver. Deixa eu tentar colocar o outro aqui. Vejam só o que aconteceu. Incrível evolução. O primeiro homem, é um vídeo que eu coloquei, que eu postei aí, que a pergunta que é uma mocinha, é muito interessante, a menina muito inteligente, ela pergunta, quem foi o primeiro homem? Né? Existiu, será, o primeiro homem?
a resposta é simples, não existiu o primeiro ano. Não existe, é como esse processo de evolução, ela até cita várias analogias, mas imaginar, por exemplo, qual foi o segundo exato que amanheceu hoje? Não dá para saber qual foi o segundo exato e que amanheceu, porque é um contínuo, né? E aos pouquinhos, e que a hora que a gente vê já amanheceu, né? A mesma coisa, qual o segundo exato que vai anoitecer também? Não dá para determinar um segundo exato. Por quê? Porque é um contínuo também que vai acontecendo. A hora que a gente vê, já aconteceu, né? Então, com a evolução da vida e a evolução humana, é da mesma forma, né? E aqui, trazendo para a evolução humana, sem falar lá nos outros tipos de animais, né? Sem falar nos dinossauros, aqui também é uma história incrível, né? Que eu até já postei em outro vídeo. Mas, chegando aqui nesse da evolução humana, o primeiro primata foi chamado de Arquicephalus aquiles. Arquicephalus aquiles foi o primeiro primata, o nome da espécie dele, vamos dizer assim, né? E aconteceu há apenas 55 milhões de anos atrás. E sendo, lembrando que a vida nasceu das primeiras células lá nos oceanos, se crê, né? Nos oceanos, dali formaram-se os peixes viraram répteis, os répteis saíram da água do mar, das águas do mar, e alcançaram as terras, e foram se diversificando, e evoluindo, formaram dinossauros, né? E os dinossauros reinaram na Terra por quase 300 milhões de anos, e há cerca de 65 milhões, eles desapareceram, porque um meteoro caiu aqui no Golfo do México, caiu e a Terra ficou encoberta por muito tempo, e houve uma extinção em massa dos seres vivos naquela época. Mas alguns permaneceram. Os dinossauros desapareceram e dominavam a Terra, mas eles desapareceram, e alguns mamíferos sobreviveram, e aí voltaram a se desenvolver, né? Então, esse primeiro primata, o Arquicephalus aquiles, surgiu há 55 milhões de anos. E nós somos dentro dessa família aqui, né? Descendentes desse Arquicephalus aquiles, o primeiro primata. Depois surgiu o gênero Homo, há apenas 2 milhões de anos. Vejam, o Arquicephalus aquiles, o primeiro primata, surgiu há 55 milhões. O gênero Homo, há 2 milhões apenas, muito recente. O Homo sapiens, há 200 mil anos, na África. É muito pouco tempo, né? E, aliás, por outro lado, é muito tempo para a natureza trabalhar todos os detalhes, aquelas características, viu, Luciano? Para formar aquelas reações químicas que iriam se adaptar melhor ao ambiente e se perpetuar nos seus descendentes. Todo esse processo levou muito, mas muito tempo mesmo, até chegar ao Homo sapiens, que surgiu há apenas 200 mil anos na África, né? São as leis naturais, que aí eu julgo, né? Eu considero assim, as leis naturais criadas pelo Criador do Universo, seja lá ele quem for, né? O Criador do Universo criou essas leis, estabeleceu como é que elas deveriam funcionar, deixou que elas trabalhassem, né? É uma interpretação, né? Sem desmerecer nenhuma outra. Depois, marcos evolutivos do ser humano, do Homo sapiens, né? Aí, porque, como você estava comentando aí, né? Como é que nós chegamos às características que nós temos hoje? Então, há alguns marcos na evolução que permitem observar algumas opções e em algumas encruzilhadas. Por exemplo, esse primeiro marco aqui,
a bipedia postural, quer dizer, andar sobre dois pés. A maioria dos animais, dos mamíferos, andam sobre quatro pés, né? Quatro patas, duas dianteiras, duas traseiras. Mas os primatas, né? Em certa altura da evolução, começaram a utilizar mais uma postura de andar sobre dois pés, ainda nas árvores, né? Nas florestas. Não era uma postura para se locomover, mas sim para facilitar vamos dizer assim, pegar frutas, etc. Né? Além disso, outra evolução, a bipedia postural surgiu há 7 milhões de anos. A bipedia locomocional surgiu, olha, há 2 milhões e meio de anos. É muito recente, né? Então, há 2 milhões e meio de anos que esses primatas passaram a utilizar apenas os dois pés para se locomover. E, a partir daí, tudo se modificou no corpo humano. O comprimento das pernas, dos braços, a própria posição do crânio. Né? Se anda em quatro patas, você tem a tendência de olhar para baixo. Mas, se você anda erecto, por isso até tem o Homo erectus, né? A postura do esqueleto ele muda completamente, musculatura, tudo mais. Né? Outra característica importante, outro marco, né, evolutivo, esses primatas se tornaram onívoros, ou seja, comem de tudo, eles passaram a comer de tudo, coisa que os outros primatas não fazem, né? Ou alguns deles não fazem. Então, eles ficam só lá comendo ervas. Então, eles não tiveram o desenvolvimento que esses aqui tiveram em função desse tipo de alimentação. O ser humano, o Homo sapiens, come de tudo. Então, não só ervas, não só vegetais, como também animais, proteína animal, enfim, isso consistiu numa vantagem muito grande para eles, né? Há 4 milhões e meio de anos, na África, surgiu a Lucy, que era já onívora, era dessa família, Australopithecus afarensis. Depois, outro marco evolutivo, a criação de ferramentas e artefatos de pedra lascada. E outros animais não tinham essa habilidade, não tinham essa criatividade, né, de criar ferramentas e artefatos de pedra. E por que eles inventaram isso? Porque na África houve um período de savanização de grande parte do território, ou seja, as florestas começaram a desaparecer e aí eram substituídas por savanas, que são gramas, né? Grama baixa. E com isso, aqueles animais que estavam acostumados a florestas ficaram expostos e eles tiveram que arrumar alimentação de outra forma. Né? Então, tiveram que andar sobre dois pés para procurar alimentação. Aí encontravam restos de animais, de outros animais mortos pelos predadores maiores. E aí, eles começaram a se alimentar de carniça. Nesses primeiros nossos antepassados aí, quando eles tiveram acesso à proteína animal, por acesso às carniças, restos de animais deixados pelos outros animais, outros predadores, porque eles não tinham ferramentas e nada para caçar. E aí surgiu a necessidade de criar essas ferramentas, né? E esses artefatos de pedras para desossar, vamos dizer assim, essas carniças, né? Veja só que interessante. E um dado interessante aqui, eles tiveram, então, acesso à proteína animal, a carniças e restos de animais mortos, por causa da savanização de grande parte da África. E interessante que o cérebro consome 30% da energia produzida diariamente. Quer dizer, veja a necessidade que o ser humano tinha de consumir alimentação para produzir energia. E ele fez isso através
do acesso à proteína animal, se tornou carnívoro, né? Coisa que antes não era. Então, com isso, houve um crescimento do cérebro, conforme nós vamos ver, deu uma vantagem muito grande também. Então, aqui, o aumento do tamanho do cérebro proveniente dessa diversificação da alimentação, né? Passar a se alimentar também de proteínas animais. Isso proporcionou um aumento do tamanho do cérebro. E o outro marco evolutivo muito importante foi o domínio do fogo, que aconteceu há 800 mil anos atrás. Aí o ser humano passou a assar as carnes, né? Cozinhar, e até os vegetais que eram mais duros, as sementes, e a sua alimentação se enriqueceu bastante. Seu cérebro continuou a crescer e, evidentemente, cresceu também, não só no tamanho, mas na complexidade, né? Outro marco evolutivo foi essa característica de socialização. Esses primatas, já Homo sapiens, eles têm essa característica, tinham característica de se reunir em grupos cada vez maiores, formando comunidades, né? E uma atitude de cooperação, de convivência social, tudo isso foi se desenvolvendo. Vejam só como é que o Homo sapiens chegou ao que é hoje, né? Através de vários acontecimentos, que a gente chama aqui de marcos evolutivos, que proporcionaram essas transformações necessárias para que seja o que é hoje. Finalmente, essa revolução cognitiva é o último marco evolutivo importante, né? Que é a capacidade de imaginar, de atribuir significado e também de falar. A questão da imaginação, vejam só a importância da imaginação, criar na sua mente uma realidade que não existe, né? A gente não sabe dizer a respeito dos outros animais, mas seguramente, dificilmente tem outro animal que possa ter essa capacidade de criar na sua mente uma realidade que não existe, existe apenas na sua cabeça, né? Isso é um salto evolutivo muito grande, porque a partir daí se cria a arte, se atribui significado, nomes às diversas espécies de animais, de plantas e tudo, né? O mundo simbólico nasce aí, né? E, finalmente, a questão da linguagem, que é fundamental. É tão fundamental a linguagem que, hoje em dia, na filosofia da linguagem, que tem como um dos principais expoentes, o Wittgenstein, Ludwig Wittgenstein, ele tem uma frase muito interessante que diz o seguinte, que os limites do meu mundo são os limites da minha linguagem. Em outras palavras, ele quer dizer que o meu mundo é criado pela minha linguagem. Se eu tenho pouca linguagem, se eu conheço pouca linguagem, o meu mundo vai ser muito restrito. Se eu amplio a minha linguagem, se eu atribuo mais significados, conhecendo, diversifico, cada vez mais complexo, o meu mundo se torna cada vez maior, mais complexo e mais significativo. Então, aspectos interessantes, né, que eu gostaria de ressaltar por fim. A velocidade da evolução humana aumenta dramaticamente. O que se consegue hoje, em um certo período de tempo, levou-se milhões de anos para chegar até aquele ponto. Mas daqui para frente não significa que vamos levar o mesmo tempo para evoluir até mais, né? Porque essa velocidade da evolução aumenta dramaticamente. E veja só a questão da tecnologia, né? No ano 2000, o celular praticamente quase não existia. Hoje em dia, é tudo celular, né? Então, essa velocidade é uma realidade. A evolução humana é função da evolução mental dos seres humanos. Isso também é uma grande realidade. Se a pessoa, se os seres humanos, de modo geral, mas se a pessoa tem uma mente ainda acanhada,
é certeza que o seu mundo será acanhado. Quanto mais ela expande a sua mente, até voltando ao Wittgenstein, tá? Quanto mais ela expande a sua mente, até mais ela evolui a sua mente, mais ela evolui como ser humano. Outra coisa interessante, a energia solar, a energia elétrica, a energia atômica e a energia cósmica sempre estiveram à disposição dos seres humanos. Estava tudo aí. Claro que teve a evolução, né? Do Big Bang, todos os bilhões de anos. Mas, a partir do momento que surgiu o ser humano, o Homo sapiens, estava tudo aí já. E por que eles não acessaram antes? Porque lhes faltava conhecimento, lhes faltava a evolução mental, né? Então, à medida que eles... O que é a evolução mental, então? É apenas descobrir os segredos e os mistérios que a natureza tem aí, que é segredo, mistério para nós, para a nossa mente, não que a natureza esteja escondendo. A nossa mente que é acanhada e limitada e não enxerga aquilo que está à vista de todos, que está, vamos dizer assim, à disposição de todos, né? Que a natureza coloca à disposição de todos. Mas cada animal e cada pessoa vai aproveitar de acordo com a sua mente, de acordo com o seu desenvolvimento, com a sua condição. E, para nós, infelizmente, muitas vezes a humanidade, talvez quase sempre, utiliza essas grandes descobertas, desses mistérios, desses segredos, para o mal, né? Para se destruir, colocando em risco a própria humanidade. Que, aliás, é uma coisa muito importante, né? Que eu sempre gosto de ressaltar. O destino da humanidade é a evolução, do meu ponto de vista. É a evolução, atingir a luz da sabedoria, mas, como fruto da evolução, né? Mas ela pode interromper esse fluxo, ela pode interromper pela sua própria ignorância, através de guerras, de se autodestruir. A nuclear, por exemplo, ela pode se destruir, nós estamos, aliás, a ponto disso, né? Então, eu vejo assim, o destino da humanidade é a glória, a sabedoria, a luz da sabedoria, se ela não se autodestruir, porque ela pode muito bem fazer isso. E muitos, não será a primeira vez, muitos na história da humanidade, da vida da Terra, muitos cataclismos, muitas destruições em massa, muitos morticínios em massa, muitas espécies já desapareceram. Isso é coisa natural, né? A humanidade pode perder essa oportunidade também, só depende dela, né? Mas eu gostaria de ouvir a opinião de vocês para a gente partir possivelmente, então. Professor, cada vez que a gente entra nesse tipo de assunto, minha cabeça ela entra mais em confusão do que em estado de solução, né? Então, como diz os advogados, eu me declino a fazer qualquer comentário científico com relação a Big Bang, evolução, etc. Mais que a gente, naturalmente, assim, de uma forma instintiva, a gente tende a ter mais simpatia por algum assunto ou outro, né? Só quando estava falando aí, para mim, o que faz mais sentido com relação à vida simples, né, seria uma colonização através de cometas, asteroides, etc. Assim como a água veio através de cometas, etc., né? Mas bem complicado. Agora, pensando um pouquinho mais assim, também sem a parte científica da coisa, a gente percebe quão insignificante a gente é, de acordo com o ponto de vista, né? Porque a imensidão de tudo isso aí, a quantidade de espécies, etc. Quão insignificante a gente é, e, por outro lado, quão significante, dependendo do ponto de vista, que é por ter essa dádiva de ter essa vida inteligente num período tão curto dessa existência toda É o paradoxo, tudo, né? né? Então, assim, eu espero que
alguma coisa, eu me interesso muito pelos assuntos, mas eu tenho a consciência de que eu não preciso buscar compreender nada no sentido de solução, né, de solucionar nada. A gente, instintivamente, a gente tende a ter um interesse pelo assunto, né? Certo. Eu espero que em algum momento, talvez algum sonho aí, Deus venha e me coloque pelo menos um pouquinho me satisfaça com um pouquinho de entendimento aí, mas de uma forma assim, é, sobrenatural, porque tentar compreender tudo isso aí de forma racional, ligar os pontos e tudo, não dá, né? Inclusive os cientistas, eu acredito que, por mais que eu acho que essa busca que a gente tem pelo conhecimento, por saber tudo que acontece aí, por mais que os cientistas aí eles busquem solução para tudo, eu acho que cada vez mais eles percebem que não tem o buraco não tem fundo e que a coisa não tem uma solução. Só busca um entendimento mesmo, né? E essa busca aí dá a impressão que a gente está buscando alguma coisa que a gente não sabe o que é, tentando encontrar algo que tá perdido ali, e como se fosse até uma memória esquecida, alguma coisa. E é essa sana, assim, pô, essa ganância, essa vontade de buscar o entendimento, né? Então, mas eu fico mais nessa situação aí de estar sempre ouvindo, tentando absorver assim de forma mais simples, porque se aprofundar muito a gente acaba enlouquecendo. Então, mas A cabeça fica agora você com muitas colocou bem, perguntas, né? você colocou bem essa questão que eu chamo de é um paradoxo do ser humano, que é, ao mesmo tempo, um grão de areia do universo, é um ser insignificante, né? Nada. O que é um ser humano? Nada, né? Mas, ao mesmo tempo, ele é a obra-prima da natureza, da vida que nós conhecemos, né? Então, quer dizer, é um paradoxo essa situação. E eu o que acho importante também, e é o objetivo dessas nossas reflexões, é a gente tentar cada vez mais identificar a real condição humana, né? O que é o ser humano? Qual que é o papel do ser humano e qual que é o tamanho do ser humano? E a gente procura tentar identificar isso. Por quê? Porque, por exemplo, uma pessoa que acha que é mais do que é de fato na realidade, ela está iludida, ela está vivendo num mundo de ilusão, num mundo da soberba. Ela está perdendo um tempo enorme achando que ela é uma coisa que não é, na realidade. Não é? Se ela soubesse melhor o que ela é, ela agiria muito melhor em muitas situações, com mais humildade, mais efetividade, mais benefício para ela. Assim como também aquela pessoa que é humilde demais, acha que não é nada, acha que não é nada, não significa nada, não é capaz de nada, ela também está equivocada. Por quê? Porque se ela pensar assim, ela vai, certamente, deixar de ter benefícios que ela poderia ter explorando seu verdadeiro potencial. Né? Então, é aquela história, nem tanto ao céu, nem tanto ao inferno. Nós temos que tentar descobrir sempre o que nós somos na realidade, para, de um lado, não deixar a soberba subir a nossa cabeça, achando que nós somos os animais poderosos que vamos fazemos o que quisermos com a natureza e tal, porque a gente faz, por enquanto, só na Terra. E a Terra, o que é a Terra no universo? Né? Então, o ser humano não significa nada desse ponto de vista. Né? Então, a soberba não cabe aqui. Mas também não cabe a gente achar que não é nada, que não é capaz de nada, que não fez nada bom, mas só uma obra-prima conhecida até hoje. Né? Então, a real condição humana, vamos dizer assim, a nossa conscientização de tudo que a gente tem que estudar e refletir na vida, parte desse ponto central.
tentar sempre descobrir qual que é a real condição humana, para evitar os excessos de um lado e de outro também, né? É isso que a gente tenta, que eu tento refletir dessa forma, tá certo? Mas o Juscelino, você ainda está aí, Juscelino? Tá me vendo aí ou não? Ô, Ah, bom. Porque eu... Vamos aqui. que você acha disso tudo aí? Você quer falar alguma coisa também? Se não quiser, não tem problema. Não, eu acabei de falar, né? Não, Juscelino. Sim, sou eu mesmo, eu que acabei de falar. Tá aí, Flávio, tá aí, Flávio? Estou aqui, mas eu sou o Flávio, não sou o Juscelino. Desculpa, eu fiz confusão aí. Professor, se me permite alguns breves comentários sobre o assunto, né? A ciência, né? A evolução do ser humano à luz da ciência. Sim. E aí a gente conclui que a evolução se explica à luz da ciência até um certo ponto. A partir daí, então, a ciência não tem explicação e aí é onde entra Deus, né? Aí tem que ser por Deus para a gente conseguir entender. Mas Com o fato certeza. é que o ser humano continua em evolução, né? À luz da ciência. Nós estamos melhorando algumas coisas ou piorando, não sei, porque, por exemplo, vocês sabem que já existem seres humanos nascendo sem apêndice? É uma evolução do ser humano. Já existem seres humanos nascendo sem os dentes do siso. É uma evolução do ser humano. Quer dizer, nós estamos mudando constantemente. Então, à luz da ciência, é isso que está acontecendo com o ser humano. E o Luciano, irmãozinho Luciano, colocou bem. Existe uma série de coincidências na evolução humana, mas é muita coincidência. Se nós estamos aqui até hoje, da forma que nós estamos, foi graças a uma série de coincidências que aconteceram. Mas será que esse tanto de coincidência, será que não foi algo divino para podermos estarmos aqui como estamos, né? Com relação à intelectualidade do ser humano, né? Foi uma coincidência que, quando o ser humano mudou os seus hábitos alimentares, houve o acréscimo intelectual no ser humano e a gente começou, então, a melhor evoluir para as tecnologias. Então, quando o ser humano começou a se alimentar de frutos do mar, e até hoje os médicos recomendam que as crianças, para uma boa formação cerebral, comam frutos do mar, a gente começou a evoluir na intelectualidade. Então, vejam bem, a capacidade do ser humano de ser inteligente, que diferencia dos demais animais, é a nossa capacidade de adaptação. Então, o ser humano ele é inteligente e ele consegue se adaptar da melhor forma possível. Hoje, o ser humano tem acesso às diversidades climatológicas da Terra porque ele é inteligente, porque ele consegue se adaptar. E os seres animais, não. Cada ser animal está adaptado no seu meio, e se você o transferir para uma outra condição climática, ele não vai sobreviver, porque ele não é inteligente, ele não consegue se adaptar. Então, esse é o ciclo da evolução. Mas eu tenho uma bronca muito grande, porque a evolução do ser humano está registrada em livros. E os livros estão aonde? Nas bibliotecas. E o que significa biblioteca? O que é que está escrito lá no dicionário? O que é biblioteca, né? A derivação dessa palavra, né? Biblioteca é livros mais caixa. Então, lugar de se guardar o conhecimento e dar acesso ao conhecimento. Então, o objetivo de uma biblioteca é dar conhecimento, dar acesso ao conhecimento. Esse é o objetivo. E a minha bronca é: aonde está a maior biblioteca da evolução humana no planeta Terra? Está lá dentro do Vaticano. E quem tem acesso a essa biblioteca?
Ninguém tem acesso a essa biblioteca, né? Essa biblioteca é fechada. Ou seja, nós não temos acesso à informação da evolução do ser humano dentro da maior biblioteca do planeta. Essa é a minha bronca. Eu não sabia, mas, de fato, hoje, excluindo esse caso aí, mas é uma grande vantagem que nós temos a internet, né? Hoje o conhecimento está à disposição de todos, né? Você pega no YouTube, você pega vídeo de qualquer assunto, e vídeo você tem que separar os bons, os maus, mas os ruins, mas é uma grande parte de conhecimento valoroso, né? Então, hoje, nós temos a felicidade de estar vivendo nessa época em que o conhecimento está sendo democratizado. Antes, não era só no Vaticano, era dos mosteiros, né? Lá da Idade Média, antes da invenção da imprensa, era apenas em alguns mosteiros, né? Escondidos lá nas montanhas. Né? Então, graças a Deus, estamos evoluindo. Mas, Luciano, e você? Quer falar alguma Professor, eu coisa? concordo com o Flávio, no sentido de que realmente nós tem a maior acervo de conhecimento da humanidade, né, tá no Vaticano, mas ao mesmo tempo a gente tem que reconhecer que o ser humano não quer mais conhecer, assim, o ser humano está preguiçoso, ele se tornou não busca mais conhecimento, né? Ó, se a gente pegar a internet, vamos pegar a internet que você aprende muita coisa na internet, você adquire bastante conhecimento, mas as pessoas preferem passar o seu tempo com besteira, com bobeira, cuidando da vida dos outros. Eu, sinceramente, não sei se, caso algum dia o Vaticano abra o acesso, se ele vai ter realmente acesso, as pessoas vão se interessar, tirando, lógico, aqueles, né, que têm sede de conhecimento. Concordo também com o Juscelino, quando ele disse que a gente busca, né? A gente ouve bastante, e, no fundo, a gente nunca vai entender o que realmente é. Por mais que a gente queira, por mais que a gente questione, por mais que a gente procure saber e conhecer, vai chegar um momento que você... aí a gente tem que lembrar sempre do Salomão, né? Na frase dele, quando ele diz que eu busquei tanto, corri atrás de tanto, né? E no final das contas eu só descobri que nada sei. Continuo. O tempo que nós temos aqui ele é insuficiente para que... Mas acho que, na verdade, tudo isso faz parte de um plano. A gente não conseguir ter total, pleno conhecimento, plena sabedoria. Isso o Flávio também foi bastante feliz, né, quando ele... qualquer coisa que a gente pensar, que a gente imaginar, em tudo a gente vai colocar um dedo hino, né? Mas acho que o maior castigo que a humanidade tem, também dentro dessa espiritualidade, dessa divindade, eu até tento imaginar se o fruto proibido não seria esse, né? Que é a livre escolha, o livre-arbítrio. A gente pediu o livre-arbítrio, Deus falou, então é isso que você vai ter. A gente caiu num dilema, que a gente busca e não se sente satisfeito, e por mais que a gente... Eu imagino assim, você corre atrás e está certo, mas a cena do burrinho com uma vara presa na cabeça e a cenoura lá na ponta, né? Ele está sempre buscando e nunca alcança. Eu vejo a humanidade nessa situação. A gente busca, infelizmente, o tempo em que boa parte da humanidade buscava e procurava saber, esse já passou. Hoje a grande maioria está apenas existindo, um ou outro só que realmente tem sede a grande maioria está aqui no nosso plano, nem sabe por quê.
Mas é realmente uma aula. Essa nossa reunião de hoje foi uma aula para a gente voltar, uma vez que eu mesmo, é o tipo de coisa que eu sempre questionei, de vez em quando a gente cai um pouco no marasmo, no esquecimento, mas é bom para a gente voltar a questionar, para a gente voltar a tentar entender, e mais uma vez, a gente até tenta, mas sempre sabendo que não vou chegar. Não vou, né? Mas conhecimento é a única coisa que a gente vai levar. Né? Então, quanto mais a gente conseguir acumular, quanto mais a gente conseguir adquirir e passar, também não adianta nada a gente colocar isso na cabeça e não conseguir transmitir, né? Não resolve muito. Mas é o que Tá a gente certo. Mas, fica pensando. em conforto ao que o Juscelino disse, que todos disseram, de certo modo, e meu conforto também, eu penso que o importante não é saber tudo. Nós não precisamos saber todos os detalhes do plano. Nós precisamos saber a direção geral do plano. Qual que é? É para cá ou para lá? Quais são vamos dizer assim, os objetivos últimos, as finalidades últimas? É isso que a gente precisa saber. Agora, quanto ao resto, a gente precisa ter uma noção geral. Para quê? Para evitar cair nas superstições, né? Para evitar ser enganado por falsas alegorias, afirmações que não têm cabimento, para escolher o joio, separar o joio do trigo. É para isso que a gente precisa estudar, né? Fazer esses estudos, essas reflexões. Jamais vamos saber de tudo. Não existe, eu acho que dificilmente existirá uma pessoa que vai saber tudo de todos os detalhes de todos os âmbitos da ciência, por exemplo, né? Porque há inúmeros anos o conhecimento não cabe na pessoa, não cabe na cabeça de uma pessoa. Então, mas o importante é que ela tenha, que todos tenham o sentido geral da coisa, sem querer detalhar o plano, mas saber uma orientação geral dos objetivos, das finalidades, das justificações. É por aí. Eu acho, então, que essa nossa reunião se estendeu até mais do que estava previsto, mas eu acho que foi muito boa, a gente não podia interromper a discussão desses temas, e ainda faltou um tema muito importante, que a cada tema, não sei se vocês vão percebendo, eles vão trazendo mais subsídios e vão trazendo mais coerência para o nosso trabalho, desde o início, para as nossas reflexões. O próximo tema diz o seguinte, o tema é dar inconsciência total à autoconsciência humana, ou seja, esse processo de evolução que ocorreu da matéria inorgânica, matéria física inorgânica, até chegar na autoconsciência humana. A vida nessa trajetória, ela se constituiu, cada célula foi tomando consciência, cada organismo foi tomando consciência, aprimorando essa consciência, até chegar no ser humano que tem a autoconsciência. Ele tem consciência de si, da sua existência e da sua realidade externa. Quer dizer, mais um atributo para esse homem, obra-prima, né? Esse ser humano, obra-prima da natureza, conforme a gente estava dizendo. Essa trajetória é belíssima. E a ciência tem a sua explicação, assim como a filosofia, a religião, né? Tem as suas explicações. Mas nós vamos uma coisa de cada vez. Tá certo? Na próxima, então, nós vamos tratar desse tema e outros mais. Ok, meus irmãos? E o caminho é longo, mas para mim, cada vez mais prazeroso. Porque, vejam bem, quando a gente tratar dessa questão da consciência, da autoconsciência, quando os primeiros, viu, Flávio? Quando aquelas comunidades de coletoras, caçadores olharam para o céu e viam os trovões, que eram criar as tempestades, criando os mitos, que era a forma de explicar a realidade, né? Vejam só,
E mais para frente, com a evolução dessa consciência, ela sentiu necessidade de aprimorar um pouco mais esses conceitos, essa simbologia, e aí criaram as religiões. Está entendendo? É tudo uma progressão, tudo um encadeamento. Depois das religiões, os filósofos gregos lá não se contentaram com as religiões e acharam que tinham que raciocinar, descobrir mais coisas através da razão, criar a filosofia. Mais tarde, lá por 1500, por aí, a humanidade criou a ciência, né? Francis Bacon, né? Científico. Ou seja, é um passo a mais no sentido da explicação lógica, racional, com comprovação, né? Então, são esses caminhos que a humanidade vai criando para tentar descobrir essa realidade. E acerca. Mas vamos deixar para a próxima, então. Eu agradeço a presença de vocês. Espero que na próxima vocês também estejam e estimulem os demais irmãos a fazer essa reflexão. Como eu disse, o objetivo é um só. Nós temos que buscar sempre descobrir a real condição humana, porque sem essa noção, sem essa consciência, ou nós vamos estar eivados de soberba, ou estaremos não aproveitando o potencial que poderíamos aproveitar para evoluir, crescer e ser feliz na vida. Certo, meus irmãos? Então, muito obrigado pela presença e até a próxima. Professor, muito obrigado. Muito obrigado pelo tempo que você tem prestado a nós aí, viu? Um abraço, Luciano, Flávio aí, foi um prazer passar um momento aí com vocês. Realmente muito bom, professor. Boa noite a todos, bom descanso. Até a próxima, então. Um abraço, tchau, tchau. Um abraço. Vamos conversar com os demais, para eles participarem. Vamos. Boa noite, professor, até mais. Boa noite.